Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começa agora o programa Vejam Só, programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. Uma das áreas que mais desperta curiosidade no ser humano é justamente o que acontece quando a vida acaba. O mundo além, o mundo dos mortos, sempre, desde sempre, inspirou muita inquietação e curiosidade dos seres humanos. Tanto é que mesmo as religiões mais antigas contabilizam esforços para saber o que acontece no outro lado. E parte desses esforços consistia e consiste em tentar trazer, pelo menos o espírito de quem se foi, para comunicar a nós o que acontece do lado de lá. Isso também aconteceu com o povo de Deus em Israel. Porém, a lei mosaica era extremamente rigorosa para coibir qualquer tipo de tentativa de se pensar em se cogitar, invocar um espírito de alguém já morto para falar com os vivos. Essa prática é chamada no Antigo Testamento de abominação. Um termo que a Bíblia usa para designar coisas que são absolutamente nojentas, repugnantes e impensáveis para quem quer agradar a Deus. No entanto, o Antigo Testamento também registra ao menos um episódio em que o rei Saul procurou deliberadamente uma médium e pediu a ela que fizesse subir dos mortos o espírito de Samuel para com ele se comunicar. E o texto sagrado registra, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, que, de fato, aquela médium fez subir alguma coisa que ela identificou como sendo Samuel, e essa visão, essa aparição, conversou diretamente com Saul. Quem ou o que teria aparecido a Saul lá em Endor? O espírito de Samuel, numa exceção aberta por Deus até para puxar pela última vez as orelhas do rei rebelde, ou um demônio enganador? Está no ar o Vejam Só. Olá, começa agora o programa Vejam Só, que com muita alegria entra na sua casa pela tecnologia da Rede Internacional de Televisão. O programa Vejam Só é transmitido ao vivo, em tempo real, para todo o Brasil, para as 3 Américas, para a Europa, para boa parte da Ásia e também para o norte da África. E a todos aqueles que nos assistem, a nossa saudação e a nossa gratidão por reservar esse tempo para conversar conosco a respeito do tema de cada noite. Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, às 10h10 da noite, e queremos convidá-lo para refletir hoje sobre a interpretação de um texto difícil das Escrituras lá do Antigo Testamento, em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. É quando há o registro da consulta que Saul, o rei, fez a uma médium para conversar com Samuel. Quem teria aparecido naquela ocasião? O espírito de Samuel, um espírito enganador ou ninguém? A pitonisa teria fraudado aquela sessão. Para conversar conosco a respeito disso, nós temos hoje o irmão Paulo Sérgio Araújo, que é teólogo formado pela Faculdade de Teologia Metodista Livre e membro da Igreja Batista do Jardim Rincão, que pertence à Convenção Batista Nacional, a versão avivada, né, da Igreja Batista. Seja bem-vindo, irmão Paulo, paz e graça. Graça e paz, pastor Éder. É um prazer estar aqui para discutir esse assunto tão interessante e intrigante, né? Eu gosto muito de discutir esse texto. E vai ser um prazer debatê-lo aqui com o pastor João Ribeiro aqui. Vai ser uma grande honra. A Igreja Batista Nacional que você frequenta fica onde, irmão? Fica no bairro do Jardim Rincão, uma referência ali, é próximo do bairro do Jaraguá, Pirituba, ali naquela região. Sabe o endereço da igreja? Tem, Rua Arroio da Palma, número 55.
E você se formou teólogo quando? Em 2004. Já tem aí 6 anos de batalha. Bom, o irmão Paulo Sérgio está aqui, não é à toa, né? Ele é autor, para qual câmera eu mostro? Ele é autor desse livro aqui, que é justamente, ele já escreveu outra obra também, mas essa obra específica é sobre o tema de hoje. Ele é o autor de Quem Falou com o Rei Saul em Endor, o falecido profeta Samuel ou um demônio. Né? Tá aí o livro. Agora, o irmão Paulo, quem quiser comprar o seu livro, faz como? Entra em contato com você, como é que é? Pode ser adquirido nas livrarias aqui na região central, mais especificamente lá na rua Conde de Sazedas, a Rua dos Crentes, né? Pode ser encontrado, acho que em quase todas as livrarias lá, em algumas livrarias do interior, mas também se quiser diretamente comigo, pode entrar em contato, acessar o meu site, né? www.imortalidadedaalma.com. Lá você pode solicitar a qualquer lugar do Brasil, aí eu pego e envio para vocês, sem problema. Tá, muito bem. Muito obrigado, irmão Paulo. Do outro lado, a produção trouxe o pastor José Ribeiro, que é professor do Seminário Teológico Batista Nacional, Enéas Tonini. E ele é o ministro da Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos. Paz e graça, pastor José Ribeiro. Tudo bem? Tudo bem, paz e graça. Prazer estar aqui com os irmãos, debatendo esse assunto importante. E já conhecendo o programa, muito feliz por estar aqui. O irmão é professor lá no... É raro, né, dar esse nome de escola para pessoas ainda vivas, né? O pastor Enéas Tonini está lá com seus 90 e tantos anos, mas está vivão. É uma homenagem que o seminário resolveu fazer antes de morrer, né? Justamente por isso. Geralmente o pessoal faz homenagem depois que a pessoa morre, mas há uns 2 anos mais ou menos resolvemos pôr o nome Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini. O irmão é pastor da igreja dessa denominação, né? Aliás, a mesma denominação do Paulo Sérgio. Né? É muito interessante isso, porque os dois irmãos debatedores são da mesma denominação e têm posições divergentes. Tudo bem, isso é ótimo, mostra a riqueza do corpo de Cristo. Mas eu queria o endereço da igreja que o irmão pastoreia. Hoje eu sou pastor auxiliar numa congregação ali em Guaianazes. Faz pouco tempo que eu estou lá. O endereço é com Miguel Achioli. Qual é o número? Miguel Achioli da Fonseca. Ali próximo ao Hospital Regional de Guaianazes. Tá, muito bem. Muito. E o senhor leciona qual matéria lá? Lá eu leciono no Enéas Tonini grego, hebraico, crítica do Antigo Testamento, teologia sistemática, e nós temos um curso de exegese bíblica. Algumas matérias ali. Tá ótimo. Muito obrigado pela presença do irmão. E nós vamos assistir agora a matéria preparada pela repórter, a Carla. Vamos lá. Na história das religiões, o sincretismo é uma fusão de doutrinas de diversas origens ou a influência exercida por uma religião nas práticas de uma outra. Esta ideia soa como algo bom, mas cuidado, alerta o teólogo e filósofo Donizete Rodrigues. Para ele, o sincretismo não é o que parece ser para muitos, que costumam imaginá-lo capaz de reunir em harmonia todos os povos e culturas através da religião. É uma espécie de orientação que algumas religiões têm, e essa orientação elas querem que seja repassada para outras religiões. É diferente de um ecumenismo no sentido mais exato da palavra de Deus, que seriam todos entendendo uma mesma doutrina e seguindo essa doutrina. O sincretismo é uma aceitação de várias doutrinas, com várias maneiras de agir, e a partir daí você tem sempre uma orientação que não é uma orientação doutrinária para nós, uma orientação bíblica. É muitas vezes uma filosofia, muitas vezes um pensamento de uma pessoa que está regendo aí uma religião, orientando uma religião. Podemos entrar em algumas questões envolvendo aspectos sociais, ajuda humanitária, coisas desse tipo. Isso supera a ideia de religião. Mas quando nós falamos sobre sacramentos, quando nós falamos sobre conduta que implica a ação familiar, a minha atitude familiar, é complicadíssimo dizer que nós temos aí uma condição de andarmos juntos e de vivermos juntos. Então,
para mim, dentro desse quadro, nós teríamos aí uma espécie de utopia que não existe. Contudo, muitas seitas e religiões buscam de toda forma sustentar suas ideologias, usando por centenas de vezes referências bíblicas, como afirma Donizete. A nossa compreensão hermenêutica diz que a Bíblia deve explicar a própria Bíblia. Passagens mais complicadas devem ser explicadas com passagens que esclareçam mais. Essa hermenêutica bíblica para nós é que orienta e nos dá condições de nos posicionarmos com o que cremos. A grande dificuldade de seitas ou de outro tipo de crença quando usa a Bíblia é porque se interessa por versículos que dizem o que parece que elas querem que seja dito, mas não é bem assim se você entender no todo da própria palavra de Deus. Existe um grupo de pessoas que tenta justificar biblicamente a comunicação com os mortos, usando como pretexto o episódio em que o rei Saul buscou a ajuda de uma necromante, que por sua vez invocou o suposto espírito do profeta Samuel. Este é um exemplo em meio a uma multidão de interpretações erradas da Bíblia. Até porque o contexto mostra um rei em pecado, que ao invés de se reconciliar com Deus, prefere consultar os espíritos. O filósofo fala que a interpretação distorcida das escrituras, aliada à farsa do sincretismo, induz muita gente ao erro. O grande problema é esse hoje, né? O fato de você ter alguém, né, que em determinado momento se levanta utilizando um livro, que é a Bíblia, dizendo isso aqui está na Bíblia, usando até um versículo, né, e causando aí um grande estrago, né. Tudo posso naquele que me fortalece, realmente é um texto muito interessante, né, mas é um texto que, se você entender ele dentro de um contexto bem mais amplo, você vai perceber que eu posso sofrer por causa de Cristo. Eu posso suportar todas as lutas por causa de Cristo e não meramente ter uma perspectiva de que tudo vai dar certo, tudo funcionará, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, eu posso resistir todas as lutas por causa de Cristo. Este panorama ajuda a entender melhor a dúvida de muitas pessoas quanto ao registro bíblico em que o rei Saul reencontra com Samuel, que apareceu em espírito. O espírito de Samuel voltou dos mortos ou um demônio enganou a Saul? Para esclarecer o assunto, o Vejam Só de hoje apresenta a questão em debate. É isso aí. Quem será que apareceu para Saul lá no episódio famoso de Endor? Tenho certeza que você também tem dúvidas a respeito desse assunto. Aproveite para dirimi-las com os nossos dois convidados de hoje, né? E também para dar a sua opinião. O espírito de Samuel voltou dos mortos ou um demônio enganou Saul? Vamos ouvir a palavra inicial dos convidados, depois eu apresento para você a nossa enquete e o que você pode ganhar por participar do programa. Vamos lá. Paulo Sérgio, você escreveu um livro a respeito desse assunto, né? Justamente tentando responder essa pergunta. Então, em termos bastante resumidos, qual resposta você daria para a pergunta? Foi Samuel ou foi um espírito demoníaco que enganou Saul? Eu tenho plena convicção de que foi Samuel, e essa convicção minha está apoiada unicamente naquilo que está escrito no texto sagrado. Então, o texto sagrado diz, né, que aquele ser espiritual que apareceu e que foi visto pela pitonisa, o próprio texto sagrado, na pessoa do escritor inspirado, afirma, declara que aquele ser chamava-se Samuel. Você pode mostrar isso no texto? Tem no versículo 12, né? Ele já aparece no versículo 12 aí, né? Vendo, pois, a mulher a Samuel. Aqui nós temos o quê? Nessa parte do texto, é um narrador inspirado que está relatando tudo aquilo que aconteceu naquele ambiente, na casa daquela pitonisa, né? Então aqui, vendo, pois, a mulher a Samuel. Ou seja, é o escritor inspirado que identifica aquele ser espiritual como sendo Samuel. Ao contrário do que muitas pessoas dizem que foi a mulher que identificou aquele ser como Samuel. Ela, em momento algum, ela disse que estava vendo Samuel. Ela apenas viu o ser, descreveu aquele ser, porém ela não sabia a identidade daquele ser. Quem identificou aquele ser espiritual que a mulher viu, mas não sabia a identidade dele, quem fez essa identificação é o escritor inspirado, a pessoa que Deus usou
para escrever, para relatar esse acontecimento, esse incidente. Então, 100% da minha Deus usou para escrever, para relatar esse acontecimento, esse incidente. Então, 100% da minha convicção de que foi mesmo o Espírito de Samuel que apareceu, ele apareceu não por causa da intermediação da pitonisa, porque o texto sagrado, em momento algum, diz que foi a mulher. Aliás, o texto sagrado não diz se foi a mulher, se foi um demônio, se foi o próprio Deus quem fez Samuel aparecer. O texto sagrado só diz que Samuel apareceu. Né? Mas por outras passagens bíblicas, eu concluo que foi o próprio Deus que interferiu ali de uma maneira excepcional, né, e trouxe aquele ser cuja identidade ali foi dada pelo escritor inspirado. Então 100% da minha convicção de foi Samuel está em cima dessa expressão, vem depois da mulher a Samuel. E tem mais lá na frente também, nos versículos 15, 16 e 20, né, novamente o escritor inspirado ali escrevendo, né, não é nem, ele está usando ali a terceira pessoa ali no discurso, não a primeira, ele está relatando no caso, né, as coisas que realmente aconteceram. Então ele falando ali no discurso indireto, ele pega e fala, né, e disse Samuel a Saul. Novamente ele identifica nesses 3 versículos. Ou seja, para mim o texto não somente é claro, né, em falar que foi Samuel, mas ele também é repetitivo, ele fala 4 vezes, ele identifica aquele ser. De modo que para mim não resta dúvida alguma de que foi o falecido Samuel que apareceu por obra 100% de Deus. Foi Deus que o trouxe ali de uma maneira excepcional e o colocou naquele lugar. A mulher não teve absolutamente nada a ver com a aparição de Samuel, mesmo porque nenhum ser humano vivo, né, no plano material aqui, no mundo dos vivos, tem poder para trazer, para evocar, para se comunicar com o morto, como o pastor falou no início. Né? Eu defendo no livro e mostro as passagens bíblicas que é impossível que uma pessoa aqui, um vivo, evoque, traga, se comunique com o morto. E do outro lado, da mesma forma. É impossível que um espírito, seja de salvo ou de perdido, que está lá no além, se ele quiser vir para a nossa dimensão, é impossível também. Ao longo do debate, se for oportuno, eu posso mencionar os textos, que eu me baseio nisso daí. Tá bom. Muito obrigado, Paulo, por ter vindo e pela coragem de defender esse ponto de vista que não é exatamente o majoritário entre os evangélicos, né? Então vamos ouvir agora a opinião do irmão Paulo José Ribeiro, ou melhor, pastor José Ribeiro, que é da mesma denominação que o irmão Paulo, é professor no Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini, e que eu acho que discorda do colega dele, né? Pastor José, como é que o senhor responde a pergunta? Quem foi que apareceu lá para Saul? O espírito de Samuel ou um demônio? Bom, foi, na minha opinião, um demônio. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que o texto é um texto difícil. Se não fosse difícil, não teria várias opiniões a respeito, nem estaremos aqui. Né? Então, o texto, algumas pessoas pegam algum texto e falam, mas isso é simples, né? Por que estão debatendo um tema que é tão claro? Mas se fosse tão claro, nós não estaremos aqui. Então, estudiosos de grande expressão vão defender alguns um lado, alguns outro lado. E a gente poderia dizer até que no meio acadêmico há um pouco de equilíbrio em alguns defenderem que foi Samuel, em outras pessoas defenderem que não foi Samuel. Particularmente eu entendo que não foi Samuel, por várias razões que nós vamos colocar, e só colocando a questão colocada pelo irmão Paulo, como o texto é difícil de entendimento, nós temos alguns princípios hermenêuticos que são necessários quando são textos desse tipo. Por que o texto é difícil de entendimento? Porque ele, se nós apoiarmos que foi Samuel, ele acaba entrando em conflito com outras passagens bíblicas, onde Deus ele abomina qualquer contato com os mortos. Então, quando esses textos eles entram em conflito, nós precisamos usar regras de interpretação que vão além da pura leitura superficial do texto. Nós precisamos nos aprofundar em contextos históricos, nós precisamos nos aprofundar na análise da narrativa bíblica. Então, frequentemente, a narrativa hebraica, ela é muito objetiva. Ela narra simplesmente aquilo que as pessoas que participaram
daquele momento falaram. Veja bem, o escritor sagrado inspirado que escreve esse texto, como é que ele sabia dessas coisas que aconteceram ali? Porque quem escreveu provavelmente foi o sacerdote Abiatar. Nós não sabemos claramente quem escreveu os livros de 1 e 2 Samuel. Alguns vão dizer, bom, os primeiros capítulos de Samuel, o próprio Samuel deve ter escrito, mas depois da morte de Samuel, evidentemente, quem escreveu foram outras pessoas. Então, o autor inspirado, sem dúvida nenhuma, concordo com o irmão Paulo, o autor inspirado, ele precisou colher informações das pessoas que participaram daqueles eventos. E no caso, quem participou desse evento da pitonisa? Foi Saul e mais 2 dos seus soldados. Então, na minha opinião, a narrativa hebraica está preservando as fontes que ela foi procurar, que o autor foi procurar. Então, esta narrativa não é do ponto de vista do autor inspirado, mas sim daquelas pessoas que relataram o fato. E por isso vai ter o nome Samuel. Porque para eles era Samuel. Eles se convenceram, foram enganados por aquele espírito, como se fosse o próprio Samuel. É como se eu entrevistasse um espírita, numa sessão espírita, ou um familiar de um espírito, e perguntasse, ó, foi lá na sua... Apareceu seu ente querido? Falei, apareceu. Ele falou coisas que só eu sabia. Ele falou os lugares onde estavam as coisas. Ela, do ponto de vista dela, ela vai achar que realmente apareceu um ente querido. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que não é. Que são espíritos enganadores que se passam por determinadas pessoas e acabam dizendo que é aquela pessoa. Então, na minha opinião, nós temos que, como é um texto complexo, se fosse um outro texto, nós não precisaríamos ver todo esse contexto. Mas como o texto é complexo, nós precisamos analisar a narrativa. A narrativa das testemunhas que estiveram presentes. Para essas pessoas era Samuel. Mas o autor bíblico inspirado, em momento nenhum concorda que é Samuel em outras passagens, no contexto. Nunca ele vai dizer, se cumpriu a palavra que foi dita por Samuel e Saul morreu. Como é frequentemente dito. Quando um profeta fala uma mensagem e aquilo futuramente é concretizado, o autor inspirado diz, como foi dito pelo profeta tal. Nenhum momento da morte de Saul é dito, olha, aquilo que Samuel disse ali naquela sessão, isso não aconteceu. Isso aconteceu. Quer dizer, não há uma confirmação em outras passagens que diga que foi Samuel. Nós estamos exclusivamente presos a essa passagem, a esse texto, e na minha opinião, esta é uma narrativa das pessoas que presenciaram. E o autor é fiel em preservar aquilo que ele colheu como informação das testemunhas oculares do fato. Tá, João. Eu estourei o tempo do bloco, vou ter que chamar o intervalo. Na volta a gente vê a enquete e a sua participação aqui nesse debate. .com.br. E esses produtos vão chegar na sua casa pelo correio. Eu tenho certeza que você não vai mais ficar triste com o seu cabelo. Gostaram ainda da minha dica de hoje? Da dica e das respostas que os nossos convidados vão dar para as suas perguntas. Por exemplo, a Maria Salles, de Vilhena, lá em Rondônia, diz que está participando pela primeira vez porque agora ela ganhou um PC que o Senhor Deus deu para ela. Que legal. E ela diz, né, que o diabo existe e está aí para enganar as pessoas. E foi ele que se manifestou porque lá na parábola do rico e do Lázaro, diz a Bíblia que quem morre não volta. E o Ananias Alves de Souza, de Nossa Senhora do Socorro, lá no interior de Sergipe, diz, entre outras coisas, que o povo lá da Copa também acertou um monte de jogos e nem por isso era o espírito de ninguém. Ele fala que Lúcifer é um especialista em adivinhações, probabilidades, etc., e que Deus não usaria algo proibido várias e reiteradas vezes. A primeira mensagem que aparece no site aí, para você, dos comentários, é do Guaraci, tem um monte de textos bíblicos dizendo que é completamente vedado ao povo de Deus consultar os mortos. Embora o Guaraci defenda a ideia de que foi Samuel mesmo que apareceu, né? E tal. Aí eu queria saber do Paulo Sérgio o seguinte,
Irmão, você escreveu um livro dizendo que foi Samuel que apareceu. Você não desconhece todas as passagens bíblicas que condenam tácita, completa e totalmente a prática de se consultar os mortos. Né? Até porque você é da Igreja Batista Nacional. Você ouviu o que esses dois internautas disseram e eu acrescento uma outra pergunta. Meu irmão, se Deus abriu exceção, foi só dessa vez? Qual seria a coerência dele? Por que Deus proibiria tanto e ao mesmo tempo abriria exceção no caso de Saul? Primeiramente, eu defendo a ideia de que Samuel apareceu não por meio da necromancia, por um ato, como eu disse quase agora aqui, não foi por meio da necromancia ou por meio da necromante que Samuel apareceu. Foi por um ato de soberania do próprio Deus. Foi ele quem tirou o espírito de Samuel lá do Hades, ou do Sheol, né? É o mundo invisível, o reino, o submundo, para onde seguiam todos os espíritos daqueles que morriam. Naquela época era dessa forma, né? Os espíritos de justos e injustos iam para o mesmo local e lá ficavam em compartimentos distintos, né? Como diz lá o relato do rico de Lázaro e outros relatos que tem. Né? Então eu defendo a ideia de que foi o próprio Deus quem, de uma maneira excepcional, como eu disse quase agora, quem enviou o espírito de Samuel para lá. Compreende? Não foi a pitonisa quem fez isso, mesmo porque ela não tem, não somente ela, como ninguém tem poder de trazer um espírito de um morto para esta dimensão. Então foi o próprio Deus quem fez isso, como ele fez milhares de anos depois com Samuel, com Moisés, o falecido Moisés, lá no Monte da Transfiguração. Ali houve uma comunicação real, literal, ali naquele monte, entre Jesus e Moisés. É evidente que eu não estou de forma alguma falando que Jesus foi lá para se comunicar com os mortos, por meio da necromancia. Eu estou só pegando o ponto em comum entre os dois relatos, que é o fato de Deus, e somente Ele, pela sua soberania, né, ele retira um espírito do mundo dos mortos e coloca esse espírito em contato aqui temporariamente para levar mensagens. Para Saul, no caso, o desobediente rei Saul, foi uma mensagem de condenação, uma mensagem terrível, e para Jesus, muito pelo contrário, foi uma mensagem de total aprovação ao Filho amado de Deus lá, como nós vemos lá. Então, foi Deus quem trouxe. A proibição da necromancia não mudou em absolutamente nada, continua ali, é o que o senhor falou no início do programa, é uma abominação mesmo, a tentativa de qualquer pessoa tentar se comunicar com os mortos. Evidentemente, as pessoas falam assim, mas se é proibido a necromancia, então por que então não foi Samuel que apareceu, foi um demônio? Não, o raciocínio está errado. Porque a necromancia, essa proibição, ela é dirigida aos seres humanos, é óbvio. Deus falou assim, vocês não podem tentar se comunicar com os mortos. Mas não tem nenhum texto bíblico que diga que Deus não existe. Nenhum texto que o Deus pode retirar o espírito de lá de onde ele está e enviar para os mortos. Para mim, ele fez isso 2 vezes. No incidente de Endor, retirando o espírito de Samuel, e no Monte da Transfiguração, trazendo o espírito do falecido Moisés para conversar com Jesus ali por alguns momentos. Pastor José, 2 questões para o senhor. Essa, que o irmão Paulo acabou de levantar, como é que o senhor, que está defendendo a ideia de que não foi Samuel, porque Deus não permite que os mortos comuniquem com os vivos, mas Moisés comunicou lá no Monte da Transfiguração, essa é uma questão. E a outra questão que eu queria que o senhor respondesse primeiro, o senhor disse que o relato bíblico informa ter sido Samuel que conversou com Saul, baseado o escritor bíblico usou os relatos das testemunhas, certo? O texto não foi psicografado, né? Então, o autor, quem o senhor falou que pode ser mesmo? Abiatar, o sumo sacerdote Abiatar, que talvez tenha sido o redator do texto de 1 Samuel, ele usou o relato das testemunhas. Isso significaria, então, pastor, que ele errou, a informação está incorreta. Isso não conspira contra a doutrina da inspiração e inerrância das Escrituras? Vou responder a última primeiro, porque é mais importante. Isso. Eu até pedi. Não, pelo contrário, mostra que a Bíblia ela é um livro extremamente objetivo. Eu estou relatando o que exatamente foi dito pelas testemunhas, como no caso de Jó.
Você lê o livro de Jó, você vai ver que os amigos de Jó falaram tantas besteiras. E Deus condena eles lá no final. Vai dizer, olha, os seus amigos lá falaram que não era correto de mim. Mas a Bíblia não deixou de registrar o que eles falaram. Então, é um relato exato do que foi falado pelas testemunhas. O autor não está concordando com isso. O autor inspirado, em nenhum outro momento do texto, ele vai dizer, aquilo que foi lá era Samuel. É uma descrição exata do que foi relatado. Então, se o autor falasse, não é Samuel, então eu estou relatando, eu estou adulterando um testemunho. Aí seria uma adulteração. O texto é inspirado. O Espírito Santo não faria esse trabalho? Escreve aí que todo mundo disse que foi Samuel, mas não foi, né? Porque tem, inclusive, acho que em Crônicas, ou Reis, lá um texto que diz que um espírito mentiroso veio para enganar um dos reis. Eu não lembro agora o nome. Então, quando nós vamos analisar a Bíblia hebraica, nós precisamos nos desvincular um pouquinho da maneira de narrativa ocidental. Para o Ocidente isso é agradável. O Ocidente precisa detalhar. A narrativa grega, por exemplo, ela é romântica, ela é detalhada. A descrição dos deuses, a guerra de Troia, aquela narrativa enorme que não tem fim. As narrativas que nós estamos acostumados no Ocidente são narrativas que são detalhadas. A narrativa bíblica ela é muito direta. O hebraico bíblico é uma língua direta, objetiva. O autor, ele tenta o menos possível passar a sua opinião. Em vários relatos, você pegar Gênesis 38, Judá e Tamar, o autor inspirado não põe lá, Judá era maldoso e Tamar era boazinha. Ele simplesmente descreve o que aconteceu. O autor bíblico não faz juízo de valor. Ele simplesmente faz a narrativa do fato. E ele deixa que o juízo de valor fique pelo entendimento do leitor. Tá. Então, quando nós analisamos esse tipo de texto, é importante entender que é uma outra cultura. Certo. Quando o texto é mais simples, como eu falei, fica mais fácil identificar. Mas em textos mais complexos, você precisa ter cuidado, porque você pode cometer equívocos ao analisar com uma mente que é diferente daquela cultura e daquele contexto. Na matéria de abertura, a nossa repórter, né, entrevistou o teólogo e filósofo Donizete Rodrigues e ela confrontou para saber a opinião dele. E ele deu uma resposta muito inteligente, né? Não focando nem em Samuel, nem no demônio, nem na pitonisa. Ele focou em Saul, mostrando que Saul nunca foi referência de boa para absolutamente nada, né? Então ela pergunta o que é que ele deveria ter feito em vez de consultar uma médium. Veja a resposta. Saul, ele não é uma pessoa que nós possamos dizer assim, um crente. Ele está inserido até num contexto religioso que é o povo de Israel, mas a sua posição não é de um crente. Ele tem uma posição de alguém que tem interesses nele próprio, para ele próprio. Tudo voltado para ele. É um egocêntrico, podemos dizer. E o desejo de querer tanto saber sobre o futuro é porque, na verdade, ele tem a intenção de ver o que ele pode fazer num determinado momento de batalha. E ele quer ter essa segurança. Ele não tem resposta de Deus. Deus se fecha a ele. Qual seria a atitude mais correta para Saul naquele momento? Paciência, esperar. E se ele fosse um crente de verdade, ele teria orado, confiado e esperado, com persistência. Muito bem, tá aí. Agora, pastor Zé Ribeiro, o senhor ficou devendo uma outra resposta que eu tenho certeza que o telespectador está esperando. Desculpa, qual era mesmo? Então, se Deus proíbe tácita e completa e absolutamente que os mortos se comuniquem com os vivos e jamais abriu nenhuma exceção, o que aconteceu no Monte da Transfiguração? Não foi Moisés também? Nós precisamos perceber o contexto do Monte da Transfiguração. Primeiro, nós temos dois elementos no Monte da Transfiguração em que há duas pessoas com mortes problemáticas. Um é Elias, que não morreu. Elias não morreu. Né? Então ele foi assunto aos céus. E o corpo de Moisés, houve uma disputa sobre este corpo.
e não há comunicação entre vivos e mortos. Há comunicação entre o próprio Deus, que é Jesus, e Moisés e Elias. Nenhum momento no Monte da Transfiguração os discípulos conversam com Moisés e Elias. Então não é uma segunda sessão, o Monte das Transfigurações. Não há contato entre vivos e mortos. Há contato entre o Deus Trino, este é o meu filho amado em quem me comprazo, e a lei, que é Moisés, e os profetas representados por Elias. Então, geralmente os espíritas usam esses dois textos. É importante deixarmos claro que esses textos são perigosos, porque eles são usados fora do seu contexto e numa análise fora de contexto para defender o espiritismo. E nenhum dos dois textos defende o espiritismo. Mesmo na posição do irmão Paulo, como ele já deixou claro, ele também não defende que há essa possibilidade. Nenhum autor, acadêmico ou não, no meio evangélico, defende essa possibilidade. Mas esses textos são usados, né, pelo meio espírita para defender essa posição. Mas é preciso observar os contextos. Os discípulos não conversam com Moisés e Elias. Eles têm uma visão, né, da obra de Cristo. Na hora que Pedro abre a boca, desaparece a visão. Justamente. Então nós precisamos verificar. Olha, parece alguns textos, na sua primeira leitura, que há um contato entre os mortos e os vivos. Por isso, nestes textos, nós precisamos fazer uma leitura mais acurada, mais detalhada, porque nós estamos distante daquele contexto cultural histórico. Então nós precisamos tentar voltar para esse contexto cultural histórico, para tentarmos enxergar qual é realmente a mensagem que o autor bíblico quer passar. Tá certo. Vamos lá. O Adriano Savulski, de Joinville, Santa Catarina, diz: tem uma pergunta. Pelo texto, percebe-se que já naquela época a consulta aos mortos era algo bem conhecido e praticado pelos hebreus. E se era, existe algum texto apócrifo sobre esse assunto? Alguém sabe? Você sabe? No período interbíblico, que são aquele período de cerca de 400 anos entre a última profecia revelada para Malaquias e o nascimento de Nosso Senhor, havia sim comentários dos rabinos judeus a respeito desse texto, fazendo alusão ao incidente de Endor. Pela pesquisa que fiz, era quase consenso de que era Samuel que havia aparecido lá. Mas no decorrer do tempo começaram a surgir, aquelas especulações dos rabinos judeus de que poderia ter sido um outro personagem morto do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés, ou tinha outras viajadas na maionese, como nós dizemos por aí, dos rabinos judeus, dizendo que poderia ter sido o anjo do Senhor ou o próprio Deus. O anjo do Senhor é aquela figura enigmática que, muito provavelmente, é a figura do próprio Deus ou do Cristo lá pré-encarnado, né? Mas então tinha nos comentários, no Talmud, então tinha essas questões. Poderia ser Samuel, tinha a noção de que era Samuel, era a maior parte entendia que era Samuel, e tinha essas viajadas na maionese, que eu considero, dos rabinos. O que Abraão ia fazer lá? Exatamente, que era comum na literatura judaica do período interbíblico essas interpretações mirabolantes. Então tinha que poderia ter sido Abraão, Moisés, o anjo do Senhor ou o próprio Deus. Mas jamais vemos falando que foi um demônio. O espírito mal não existe. Meses que eu gastei nesse texto, durante a elaboração do meu livro, não encontrei uma referência falando que foi um demônio. A primeira vez na história da interpretação bíblica que surgiu, a ideia de que foi um demônio, isso aí aconteceu, foi dentro do cristianismo. Foi o cristianismo que trouxe à tona essa ideia de que teria sido um demônio que apareceu para Saul lá em Endor. Foi uma pessoa bastante conhecida, que foi Tertuliano, que as datas de nascimento e morte dele está de 155 até o ano 222, são as datas aproximadas. Então foi Tertuliano o primeiro que acendeu essa chama aí desse debate, mas até Tertuliano, outra coisa interessante, que o primeiro testemunho cristão, a primeira menção que um cristão faz, escrita, a respeito desse relato, vem de Justino Marte. As datas aproximadas dele também é do ano 100 até o ano 165. Então, Justino Marte, o primeiro, isso que eu estou falando é pesquisa histórica, não é? Estou falando que eu acho disso, pesquisa histórica. Justino Marte, ele defende a ideia, no diálogo com Trífilo, ao nome da obra, no capítulo 105, você vai ver que Justino Marte defende a ideia de que foi Samuel.
Então, primeiro, o que eu quero dizer, pegando o gancho do que o pastor perguntou, que sempre foi, a ideia de que um demônio apareceu, ela é uma ideia totalmente estranha, na interpretação que o povo de Deus vinha dando do relato de... Até o advento dos pais da igreja. Exatamente, com Tertuliano começou. Vamos lá. O Carlos Augusto Rego, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, diz assim: com certeza não foi Samuel, pois estaria contrariando as escrituras que condenam a prática da consulta aos mortos. E outra coisa, é que a suposta profecia não se cumpriu, pois nem todos os filhos de Saul morreram na batalha. E também, pelo que me parece, Paulo, eles não morreram no dia em que a visão disse que eles morreriam. Porque, pelo relato bíblico, a visão diz que Saul, no dia seguinte, iria morrer na batalha, né, com os filhos. E não é exatamente isso que acontece. E aí? Se fosse Samuel mesmo, o Samuel também não acertaria? Você responde logo depois do intervalo, que eu tenho que chamar agora, já volto. Vejam só. Mandar um ósculo Santos para uma irmã muito querida lá de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, é a dona Maria de Jesus. Ela está com 82 anos de idade, está enferma, mas mesmo assim fica firme até tarde da noite, assistindo aqui ao Vejam Só. Deus abençoe, viu, minha irmã? E você de todo o Brasil, que quiser me convidar para pregar na sua igreja, fazer palestra, dar aula, etc., eu tenho um e-mail, né, que você pode encaminhar e a gente pode ver aí quando é que isso poderia ser possível. É o vejamsó@rittv.com.br, tá bom? Bem, o assunto de hoje é a questão lá que aconteceu em Endor. Será que o espírito de Samuel voltou dos mortos ou um demônio enganou Saul? O Cláudio Aparecido Trombini, de Pirajuí, no interior de São Paulo, diz: eu creio que ali era obra do demônio, porque a função do diabo é enganar as pessoas. A Laís Barbosa, da capital paulista, também faz uma lista de versículos e diz que eles respondem à questão, né? Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desceu à sepultura nunca tornará a subir. Está escrito em Jó, capítulo 7, versículo 9, né? Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem se erguerá do seu sono. Jó 14, 12. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9, 5. Bom, Paulo, esses textos são fortes e... segundo eles, Samuel não teria como dizer o que disse ou o que teria dito, né, para Saul. Além disso, a informação que ele dá a Saul não se cumpre de maneira exata. Como é que você responde a isso? Bem, o telespectador, aí, por meio do e-mail, fez dois questionamentos aí no bloco anterior. Ele falou a respeito dos filhos de Saul que não teriam morrido todos. Então vamos responder diretamente no texto bíblico. Não sou eu que estou falando, no versículo 19 que está isso daí. Então diz assim, Samuel, segundo a minha visão, diz ele pronuncia para Saul: e o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Veja, eu vou fazer uma leitura aqui totalmente objetiva, direta, do texto bíblico. O texto bíblico ele está falando aqui, tu e teus filhos, ele não está falando todos os teus filhos. O pronome definido todos aqui não foi usado. Tu e teus filhos significa o quê? É mais de um. Você está compreendendo? Suponhamos que eu vou dar uma festa lá na minha casa, o pastor o reverendo Hélio, vamos supor que ele tenha 10 filhos, por exemplo. Aí o senhor liga para mim e fala: Paulo, eu vou levar. Eu falo: Heber, traga os teus filhos aqui para a minha festa. Você fala: eu vou levar os meus filhos. Se eu tenho 10 filhos, só que chega lá na festa 8, por exemplo. O senhor não mentiu para mim. Certo. Que é mais de um. Agora, se eu falasse assim: eu vou levar todos os meus filhos à festa na sua casa, Paulo, aí chega lá somente 8, aí o senhor teria mentido ou então se equivocado. É a mesma questão dos dois cegos lá do caminho de Jericó, ou de um cego, né? Mateus fala em 2 e Lucas fala de 1. Exatamente. Que Jesus curou. Então a questão dos filhos, só para arrematar esse ponto, e depois vem o outro, é uma leitura que eu fiz, eu não estou ensinando nada aqui. Então, e a questão da morte? Porque o espírito, ou sei lá quem, fala lá para Saul que no dia seguinte ele estaria morto, estaria com ele, no mundo dos mortos. E aconteceu isso? Aconteceu. Morreu no dia seguinte. No dia seguinte, a questão é o seguinte:
Isso daí, eu teria que colocar um quadro, como eu faço no meu livro, eu coloco um quadro organizadinho, bonitinho, porque eu explicar isso aqui para o telespectador pode confundir, porque tem várias minúcias no texto. Mas eu vou tentar dar uma visão geral à questão desse argumento de que Saul não teria morrido no dia seguinte, a profecia que Samuel deixou. Por exemplo, então, os capítulos 28 e 29 do primeiro livro de Samuel, eles narram acontecimentos que se sucederam no mesmo dia. Então, por exemplo, no capítulo 28, o escritor inspirado, ele foca, né, a sua narração na pessoa de Saul, mostrando a busca que Saul fez a pitonisa e depois o aparecimento de Samuel. Então o foco narrativo ali no capítulo 28 está em Saul. No capítulo 29, aí ele pega e muda o foco narrativo para a pessoa de Davi, né, que Davi havia chegado junto com as tropas dos filisteus e eles haviam acampado, como mostra o capítulo 28, em Sunem. Então já estava próximo aí do acampamento dos israelitas. Né? E aí o que acontece? No capítulo 29, narra a conversa que teve entre o rei Davi e o rei filisteu Ax. Que eles começam a desconfiar que Davi não vai ser leal na batalha. Exatamente. Aí o que acontece? Decide-se que Davi deveria abandonar a batalha. Veja, no capítulo 29, diz aqui, Ax orientando Davi, no capítulo 10, 1 Samuel 29, 10. Agora, pois, amanhã de madrugada, bem cedo, subentende-se que essa conversa se deu talvez na tarde. Amanhã de madrugada, você vai dormir, Davi, e amanhã de madrugada, quando o sol estiver raiando, levanta-te com os teus servos, com os servos de teu Senhor que tem vindo contigo, e levantando-se pela manhã de madrugada, e havendo luz, partiu. Então, cai fora. Né? E o versículo 11, veja. Então Davi de madrugada se levantou no dia seguinte, né? E ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem a pé dos filisteus. Aí o finalzinho aqui, e os filisteus subiram a Gisrael. Se você olhar no capítulo 29, versículo 1, mostra aqui que os israelitas estavam acampados agora para começar a batalha. Foi mesmo no dia seguinte, e Saul morreu no dia seguinte, do jeito que o Espírito, ou sei lá quem, teria falado lá naquela experiência. E o capítulo 30, ele mudou o foco narrativo novamente. Continua em Davi, só que agora com a batalha que Davi fez em Ziclag. E em 31, no capítulo 31, aí mostra a batalha na qual Saul veio a perder a vida ali no caso. A continuação, no caso, né? O finalzinho do capítulo 29 e o 31. Olha, tem uma mensagem aqui que eu faço questão de ler, é do Daniel de Castilho, lá de Prudentópolis, no Paraná. Ele é bem direto, ele diz assim: vamos falar com transparência. Esse é o tipo de texto que todo mundo sabe, que diz que foi o Espírito de Samuel, mas que nos ensinam, só para combater o espiritismo, que não foi Samuel e sim um demônio ou outra fraude. O fato é que, como em outros textos, lemos e entendemos o que nos é conveniente. Observação: sou cristão, evangélico e pentecostal. Então, isso não significa que quem discorda do pastor José seja ímpio, né? Só observação sobre o que o irmão falou. Em Deuteronômio 6, 6 em diante, diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e dela farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se, levantando-se. Então, quando diz teus filhos, pouquíssimas vezes na Bíblia hebraica, aliás, eu não me lembro de muitas vezes, é usada a palavra todos. Porque a expressão Bineiha já significa todos os teus filhos. Então não preciso de um advérbio para indicar. Na narrativa hebraica, é o que eu falei, ela é econômica. Quando fala teus filhos, está se referindo a todos os filhos. Porque também não tem a palavra alguns, concorda? Então, não tem todos, mas também não tem alguns. Então, se você fala não tem todos, então também por que não tem alguns? Porque na narrativa hebraica é comum falar avoteira, teus pais, né? Beneiha, teus filhos. Eu estou incluindo todos os teus filhos. Se eu quiser fazer exceção, aí sim eu coloco alguns dos teus filhos, ou só aqueles teus filhos. Então, há um problema de entendimento aí. Não tem a palavra todo, mas também não tem a palavra alguns. Então, por omissão, nós vamos
pelas vezes que a Bíblia cita. No caso, o uso daria força ao todos. O uso frequente, como é em várias passagens, como essa passagem do Deuteronômio. Então, está falando para você ensinar a lei só para alguns filhos? Não, fala teus filhos. Mas as meninas aprendiam a lei também? Aí que tá. Era só os meninos. Então, mas aí quando usa meninas, fala beiterra, né? Biterra, as tuas filhas. Então, quando diz filhos, inclui as meninas. E é que a gente perde um pouquinho da tradição judaica. Mas numa tradição judaica mais tardia que as meninas não aprendiam a lei. Ah, tá. Nesse tempo de Moisés... nesse tempo de Moisés a gente não tem muitas referências, né? Porque a mulher tinha as outras ocupações. Mas quando fala teus filhos... Então não significa que teria que colocar a palavra todos. Entendi. Você tem que então colocar a palavra todos em milhares de textos do Antigo Testamento, porque o autor vai querer indicar todos. Então há um problema realmente de cumprimento da mensagem, em várias outras questões que há no texto. Tá. Deixa eu ouvir as entrevistas que a repórter fez. Ela foi lá para o Reduto dos Crentes, né, para saber o que eles pensam a respeito. Vamos ver. O espírito de Samuel voltou dos mortos ou um demônio enganou Saul? O espírito de Samuel não voltou dos mortos, porque não volta dos mortos. Era realmente um espírito enganador. Okay? Mesmo porque supõe-se que ele já tinha o Espírito de Deus sobre ele, não dentro dele. Certamente foi algo que enganou Saul e engana muita gente até hoje. Através desse espírito de adivinhação, espírito, na verdade, que vem confundir a vida das pessoas. Então, até um alerta. Esse negócio do espiritismo é muito complicado. E tem muitas pessoas usando a Bíblia para justificar o espiritismo. Eu acho que o demônio enganou Saul. Porque, tipo assim, a Bíblia ensina, né, que depois que a gente morre, os mortos não voltam para a terra, entendeu? A gente está lá no espírito, quem vem em forma do ser humano, agora... forma de espírito é o demônio. Então eu creio que foi o demônio que enganou a Saul. Não tenho nem ideia, irmão. Adoraria saber. Por isso que eu estou começando na fé nos passinhos, bem por enquanto. Não tenho demônio? Não sei, não tenho nem ideia. Infelizmente o diabo ele tem essa liberdade aqui na Terra de, quando a pessoa consulta mesmo, crer ou não crer, conhecer ou não, ele tem essa liberdade de... Deus permite essa liberdade, mas Deus não é a favor, né? Ele, na sua palavra, ele até pede para não consultar. Se é para não consultar, significa que os mortos, o diabo realmente engana as pessoas através de espírito enganador. A Valéria Maria, de João Pessoa, na Paraíba, diz exatamente isso. Deus condena a comunicação com os mortos. Ele não pede para não comunicar, ele condena mesmo, né? Exatamente para evitar enganos. E o Edilton dos Santos Guimarães, de Feira de Santana, na Bahia, diz que ele alista algumas provas de que não era Samuel. Deus não respondeu por sonhos ou visões, ou pelo Urim e Tumim, ou pelos profetas para Saul. Saul consultou, tentou, tal, Deus não respondeu. Então por que ele iria responder mediante um morto? Ô Paulo, esse argumento é forte. Forte. O próprio Saul diz lá para a visão... Porque a visão reclama, né? De ter sido acordada, sei lá, incomodada. Aí ele fala assim, mas Deus não fala comigo, nem por Urim, nem por Tumim, nem por nada, tal. Aí Deus ia falar por meio do morto. O pessoalzinho faz pergunta difícil. O telespectador do Vejam Só raciocina mesmo. Lógico, esse programa tem que ser muito inteligente. Então vamos para o texto sagrado para responder a pergunta do irmão. Rapidinho, que o tempo está acabando. Diz aqui no versículo 6, né, de onde o irmão extraiu essa pergunta. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O texto bíblico aqui não tá, ele apenas diz que Deus não respondeu a Saul numa ocasião que Saul perguntou. Não está falando que ele nunca mais responderia a Saul. Vamos ser bem objetivos. Por que o Saul foi consultar a pitonisa? Porque Deus não falava mais com ele. Aí, segundo a sua teoria, Deus não usou a pitonisa, mas permitiu que Samuel falasse com Saul. Ora, se Deus queria falar com Saul, falaria antes, não é verdade? Com certeza. Urim, Tumim, profeta, cachorro, mula, falou com Balaão, uai. Eu volto ao texto que existe uma diferença entre o Senhor não
respondeu para Saul, o Senhor jamais, aqui não está escrito que ele jurou que não poderia, aqui não está dizendo que o Senhor jurou que não enviaria nenhum tipo de mensagem a Saul, quer que fosse uma mensagem de aprovação ou reprovação, de vida ou morte. O texto não diz isso, ele só fala que Deus, numa ocasião, não respondeu. E é evidente, vejam, o problema existiria se Deus respondesse por meio de Samuel também. Mais uma vez, o texto não fala que Deus jurou que jamais mandaria uma mensagem para Saul, quer que fosse uma mensagem de morte ou de vida, de aprovação ou reprovação. E outra coisa também, teria algum problema se Deus enviasse Samuel com a mensagem encorajadora, que ajudasse Saul. Essa é a pergunta que eu tenho aqui para o pastor José. Se foi um demônio enganou Saul, por que ele não fez a obra completa? Por que ele não iludiu Saul? Não, Saul, vai firme, a vitória é tua. Como faziam só os profetas com os reis? Por que o inimigo falou a verdade para o rei? A gente até concordo com o irmão que se Deus pode abrir exceções, ele é Deus. Mas aí nós vamos pelo texto. O texto é claro, Deus não falou por mim, não falou por mim, né? Não falou por profetas, não falou por sonhos. As três formas únicas bíblicas que são narradas, as formas que Deus fala, ou Deus usa o profeta, ou Deus usa o Urim e Tumim, ou é por sonhos. Era uma verificação de como Deus falaria. E se Deus abrisse uma exceção, seria por uma causa muito importante. Seria por um fato histórico de extrema importância. O que esse Espírito traz de novidade? Esse suposto Samuel. Você vai morrer e os teus filhos. Qual é a novidade? Por que Deus abriria uma exceção pagã, num ritual pagã? Eu até falaria de que isso é um ritual pagã, mas não vai dar tempo de explicar. Como Deus usaria uma pitonisa num ritual pagã para falar uma coisa tão simples que já tinha sido dita? E outra, o Espírito não encorajou nada Saul. Não, ele levou Saul para participar de um ritual pagão e Saul ficou sem forças. O Espírito acabou com a vida de Saul. Ele não conseguia nem levantar. O texto Mas bíblico ele falou diz... a verdade, devia ter mentido o diabo. Não, ele mentiu porque não morreram todos os filhos. Aí esse é um detalhe. Não, um detalhe, não morreu. Ele mentiu. Ele deveria ter iludido só. Mas o diabo, na tua força que você vai ganhar. Nós temos que entender o seguinte: o diabo, ele usa a Bíblia, ele usa as Escrituras. Ele usa uma verdade disfarçada de mentira. Né? Ele fala para Eva, certamente não morrereis. Né? Não é bem assim, você comeu e morreu na hora? Não, morreu depois. Então o diabo, ele não incentivou de forma nenhuma Saul, ele usou de artifícios, acabou com Saul, porque disse que ele não conseguia nem levantar depois. E aí a pitonisa tem que fazer ele levantar e fala para ele, vai a caminho. Incentivou sim, vai para o teu caminho. Você vai morrer, mas vai embora. Isso é incentivo? É louco. Ela põe no verso 22. Agora, pois, ouve também as tuas palavras da tua serva. E porém um bocado de pão diante de ti, come, para que tenha forças para pôres a caminho. Então, eu estou falando que você vai morrer e te dou pão para você ir morrer. Tá certo. O diabo conduziu Saul justamente à morte. Tudo bem. Bom, você está ouvindo tudo. Tem o contato dos convidados no site, tem todas as mensagens postadas no site, de sorte que você tem informação, olha, para mais de metro aqui, para você mesmo formar a sua opinião. E a Cândida Maria, aqui da capital paulista, diz que, diz Deus nas Escrituras Sagradas, não vos virareis para adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. E em 1 Crônicas 10:13 diz assim, assim morreu Saul, por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Né? Olha, se Deus abrir a exceção para Samuel subir, ele tirou a vida de Saul porque foi atrás dela. Não foi? O texto ele não contradiz em absolutamente nada o fato de que foi Samuel que apareceu, o texto de 1 Crônicas. O texto apenas diz um dos motivos pelos quais Deus matou Saul foi porque ele consultou a pitonisa. Está certíssimo, mas ele não está falando nesse texto que Samuel não apareceu. Ele está só dando um motivo pelo qual Deus matou Saul. Foi porque ele consultou a pitonisa.
Ou seja, se tivesse aparecido um demônio ou Samuel lá em Endor, Deus teria matado Saul da mesma maneira, porque o pecado dele foi ter recorrido ao necromante, entendeu? Bom, e o pecado nosso é que nós não temos tempo suficiente, nunca tem, né? Infelizmente o programa acabou. Eu quero agradecer, inclusive, a sua paciência, e no site tem material fartíssimo, bíblico, teológico, opinativo, para você tirar suas próprias conclusões. Além do contato dos dois convidados, a quem eu agradeço a presença, mais uma vez, né? Deixa eu só mostrar o teu livro, né? Eu fui injusto com o pastor José. O pastor José também escreveu o livro. Esse aqui é sobre Gênesis, não é sobre o assunto específico, né? Do debate de hoje, como acontece com o irmão Paulo, tá bom? Entre em contato com eles que você pega os detalhes e até pode ganhar um livro autografado, mas eu não falei não. Vamos aqui para o sorteio. Tem 2 sorteios hoje, ambos da camiseta da Fatura do Povo. Vamos lá, quem vai ganhar a primeira? Foi a Ana Tereza Lira de Souza Maia, de Alto Santo, do Ceará. Tá bom? Então a Ana Tereza do Ceará ganhou, e a segunda camiseta vai para Giovanni Reinaldo Vice, de Joinville, Santa Catarina. Para você que fica com a gente, que fica com a gente, a paz e a graça do Senhor Jesus. Voltaremos amanhã ao vivo com mais um Vejam Só.